Os Estados Unidos acabam de dar um passo decisivo na crise nuclear com o Irã. Nesta semana, Washington apresentou uma resolução dura na Agência Internacional de Energia Atômica, exigindo que Teherã revele exatamente o que aconteceu com os sítios nucleares que foram bombardeados e, principalmente, onde está o urânio enriquecido que o regime guarda desde então. O pedido dos Estados Unidos chega no momento de instabilidade após Irã e Israel retomarem os ataques um contra o outro e pode decidir se o programa nuclear iraniano renasce ou se será definitivamente desmantelado. Tudo remonta aos ataques de junho do ano passado. Naquela ocasião, os Estados Unidos entraram diretamente no conflito ao lado de Israel e lançaram uma operação precisa contra as instalações mais protegidas do Irã. Bombardeiros B-2 Spirit, invisíveis aos radares, soltaram dezenas de bombas penetradoras GBU-57, as chamadas Bunker Busters, de 13 toneladas cada uma, sobre Fordow, Natanz e o centro de Isfahan. Mísseis de cruzeiro Tomahawks disparados de submarinos completaram o trabalho. O presidente Donald Trump anunciou na época que o programa nuclear iraniano havia sido completamente obliterado. Mas a inteligência americana e relatórios posteriores da própria agência internacional mostraram uma realidade mais complexa e contraditória. As instalações foram gravemente danificadas, túneis de acesso colapsaram, mas grande parte do estoque de enriquecimento, estimado em 440,9 quilos a 60% de pureza, suficiente para 10 bombas nucleares, se elevado a 90% de pureza, sobreviveu aos ataques, enterrado sob os escombros. Desde então, a agência internacional perdeu completamente o acesso a esses locais. Inspetores não puderam verificar o inventário nuclear nem confirmar o destino exato do material. O Irã alega que os danos foram superficiais e que não tem nada a esconder. Na prática, porém, Teherã vem reconstruindo aos poucos, cobrindo estruturas danificadas e reabrindo estradas e túneis subterrâneos, conforme as últimas imagens de satélite analisadas por fontes independentes. O regime iraniano continua negando qualquer intenção de fabricar armas nucleares, mas mantém um programa de enriquecimento em níveis que preocupam a comunidade internacional. Agora, a nova resolução americana, apresentada ao Conselho de Governadores da Agência Internacional no início desta semana, vai direto ao ponto. O texto exige que o Irã forneça informações precisas e claras sobre a contabilidade de material nuclear e as instalações nucleares salvaguardadas e conceda todo o acesso necessário para verificar essas informações. As duas exigências são classificadas como essenciais e urgentes e devem ser cumpridas sem demora. A resolução não chega ao extremo de encaminhar o caso ao Conselho de Segurança da ONU, mas demonstra que a Casa Branca quer transparência total sobre o que restou após os bombardeios. Os ataques de 2025, praticados pelos próprios Estados Unidos, demonstraram a capacidade americana de atingir alvos subterrâneos profundamente enterrados sem invadir o território iraniano. As bombas penetradoras provaram sua eficácia contra as instalações que o Irã considerava invulneráveis. No entanto, o fato do urânio não ter sido destruído cria um problema estratégico persistente. Se Teherã conseguir recuperar e reprocessar esse material, o relógio nuclear volta a caminhar. A inteligência ocidental aponta que o Irã já reabriu pelo menos 50 das 69 entradas de túneis atingidas em bases subterrâneas de mísseis, mostrando resiliência e capacidade de recuperação muito rápida. A tensão só aumenta porque os dois lados estão em negociações para estender um cessar-fogo que foi interrompido horas atrás, após o Irã lançar mísseis balísticos em direção ao centro de Israel, que reagiu imediatamente. Trump deixou claro que quer remover todo o urânio enriquecido de alto grau do Irã como condição para qualquer acordo mais amplo.
Do outro lado, o Irã reage a cada pressão diplomática com ameaças de retaliação ou redução de cooperação com a agência nuclear. Moscou e Pequim já se posicionaram contra a resolução, acusando os Estados Unidos de sabotar o diálogo. A Rússia, em particular, lembra que a agência internacional tinha acesso aos sítios até os bombardeios e que a atual falta de transparência foi causada justamente pelos ataques americanos. E o que está em jogo neste momento vai além de números de centrífugas ou os quilos de urânio enriquecido. Uma falha na verificação poderia permitir que o Irã avance secretamente rumo a uma arma nuclear, alterando o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Por outro lado, uma resolução aprovada com apoio amplo, como aconteceu em resoluções anteriores apresentadas pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, reforçaria a posição americana de que nenhum país pode desafiar as regras de não proliferação impunemente. O risco de escalada generalizada agora é uma realidade. O Irã já respondeu às pressões semelhantes no passado com novas atividades nucleares ou ataques indiretos por meio de milícias aliadas. A Guarda Revolucionária Islâmica lançou de forma injustificada cerca de 10 a 11 mísseis balísticos contra o norte e o centro de Israel na noite de domingo. Foi a primeira barragem direta do Irã desde o último cessar-fogo de abril. Nas primeiras horas da madrugada desta segunda-feira, pelo horário de Teherã, a Força Aérea Israelense reagiu e lançou uma operação coordenada. Caças atravessaram o espaço aéreo, dispararam mísseis balísticos lançados do ar e atingiram alvos militares no oeste e no centro do Irã, com radares, sistemas de defesa antiaérea e instalações de lançamento de mísseis terra-terra totalmente colapsados. Um dos alvos mais simbólicos foi o complexo petroquímico de Mashhad, no sudoeste iraniano, o maior do país e o primeiro alvo energético atingido dentro do Irã desde o Acordo de Abril. Partes da planta de Karun também foram danificadas, funcionários evacuados, e o Irã classificou o ataque como agressão americana-israelense. A resposta iraniana não demorou. Uma segunda onda de mísseis balísticos foi lançada contra Israel. Sirenes voltaram a soar em várias cidades. Mais uma vez, as defesas israelenses deram conta. Ao mesmo tempo, os Houthis do Iêmen Ocidental, aliados históricos do Irã, entraram oficialmente na guerra. Um míssil balístico foi disparado do território iemenita em direção ao centro de Israel, logo interceptado com sucesso. Os Houthis anunciaram ainda um bloqueio naval completo contra navios israelenses ou ligados a Israel no Mar Vermelho. A mensagem é clara neste momento. O eixo da resistência foi reativado. O Irã vai ceder e revelar o paradeiro do urânio ou vai arriscar uma nova escalada iminente? Qual o cenário mais provável para os próximos dias? Vamos continuar trazendo os fatos com clareza aqui no canal. Por isso eu peço sempre o seu apoio. Se inscreva, ative as notificações, curta e compartilhe o vídeo e doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.